vejo areia e mais nada. Aí pensa que tudo acabou e pra acabar faltou água. Não tem mais jeito para mim. Acho que chegou, foi o meu fim. Eu vou morrer aqui. A farinha da panela acabou, o azeite da botija agora secou. Estou como uma árvore cortada, como casa derrubada, como vale de ossos secos que morreram na batalha. Mas o Deus que prova me deu ordem hoje pra profetizar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus e dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, Deus forte, verdadeiro, fiel e que Ele permanece para todo sempre. Livro de 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 9, que diz assim: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. E nós encontramos Elias enfrentando o rei Acabe. No capítulo 16, nós lemos que Acabe seguiu os mesmos caminhos do seu pai. E interessante é que na sua história fica marcado que ele foi um rei que irritava ao Senhor e que fora um dos reis que mais se desviou, que mais afrontou o Deus vivo. E no capítulo 17, onde destacamos o versículo 9, encontramos o profeta proferindo palavras essas que dizia no versículo 1: Nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Acho interessante a intimidade que Elias tinha com Deus, a ponto de saber que a sua palavra era honrada pelo Senhor que reina nos céus e na terra. Elias sabia que Deus cuida, que Deus protege, que Deus guia, que Deus fala. Havia um relacionamento perfeito com o Senhor. E aprendemos muito com a história de Elias, a trajetória dele na terra. E o Senhor
com um Deus que cuida? Fala ao profeta que ele deve ir até o ribeiro, diz o local, que era o ribeiro de Querite, e ali Deus enviaria corvos que levariam pão pela manhã, pão e carne pela manhã e à noite. E assim Deus cuidou de Elias durante muito tempo. Quando o ribeiro secou, novamente a voz de Deus brada. E eu quero lhe dizer que Deus, Ele sempre chega na hora que os seus filhos precisam ouvir a sua voz. Deus é um Deus presente, Ele tem prazer de ouvir a nossa voz, ao mesmo tempo que Ele tem prazer de falar conosco. Veio a palavra do Senhor para o profeta, que o manda para Sarepta, que pertencia a Sidom, era uma pequena cidade e era terra da filha de Etbaal, Jezabel. A Jezabel, exterminadora dos profetas, porque ela era adoradora aos deuses de Sidom, principalmente a Baal. Elias não sabia, mas quando Deus mandava que ele fosse a Sarepta, ali ele encontraria outros desafios. E acho interessante que Deus trabalha de uma maneira totalmente diferente dos moldes que conhecemos. Achamos que Deus virá por um caminho e Ele vem por outro. Deus faz como quer, da maneira que lhe apraz, não pede licença a ninguém e faz acontecer de onde você menos espera. Esse é o Deus a quem nós servimos. E ele diz, vai a Sarepta, porque tenho ordenado ali a uma mulher viúva que te sustenta. Observamos que naquela época as viúvas dependiam do que o esposo deixava como herança, e se elas tinham filhos, esses filhos tinham que cuidar da mãe. E no momento que Elias chega, aquela mulher está sem esperança. Ela não vê luz no fim do túnel. A fé está acabada. O profeta pede água. No versículo 12, ela conta a sua história. Nem um bolo tenho, senão somente um punhado, ou seja, pouquinho, de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês
aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Os cavacos eram para fazer fogo, lenha. Ela iria preparar aquele pouco de farinha que havia na panela, com um pouco de azeite que restara. E segundo ela, já sem esperança, para que comamos, no caso ela e o filho, e morramos. Para aquela mulher, aquela seria a última refeição, e muito pequena, só o que restara, e depois a morte. Mas Deus, Ele tinha um propósito na vida daquela mulher, e quando Ele enviara o profeta, o propósito era que ela entendesse que Deus não a esquecera, que ela não estava abandonada, que Ele é um Deus que cuida, é um Deus que provê e é um Deus de multiplicação. Louvado seja o nome de Jesus. O profeta fala, se dirige a ela e diz: não temas. Amo essas 2 palavras, porque quando ela sai da boca de Deus, pode acontecer o que for. Seu coração descansa na promessa que não falha. Nós servimos a um Deus que não dorme e não cochila. Não precisa descansar e tem total controle de todas as coisas. Você que está nesse momento assistindo, acompanhando esse vídeo, eu quero lhe dizer que Deus, Ele tem visto, contemplado a sua situação e Ele está dizendo para você que Ele vai cuidar como Ele cuidou até agora. E você está vivendo uma situação onde você não vê saída. E Deus, Ele vai mandar instrumentos, utilizar de ferramentas, vai dar um sopro na tua vida, sopro de esperança, sopro de fé. O teu relacionamento com Deus vai mudar, porque você achava que estava prestes a perecer. E nesse momento, estamos falando de um Deus que é vida e nos concede vida e vida em abundância. Não temas. O coração está apertado. Vem mil pensamentos. Você não consegue dormir. Você não consegue se alimentar. Você chora escondido. Tenta disfarçar e dizer que tudo está bem,
Mas esta palavra, ela está sendo dirigida para vidas que acham que a única solução é a morte. Não é tempo de parar. Não é tempo de sucumbir. Quem é na tua vida, quem é na minha vida, permanece cuidando dos seus. O profeta diz: vai, faze conforme a tua palavra. Ela não estava dizendo, ela havia dito que iria preparar um bolinho. Mas o profeta diz: faze conforme a tua palavra. Faça um bolo pequeno para mim e depois farás para ti e para teu filho. E aí a boca do profeta se abre com a palavra viva e eficaz. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você está entendendo? Até que o quadro seja estabilizado, está um caos, não é? Você olha para os 4 cantos e não sabe o que fazer. Deus está dizendo: até que haja chuva sobre a terra, tudo volte à normalidade, nem vai faltar farinha, nem vai faltar azeite. No versículo 15, encontramos: ela obedeceu, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. A Bíblia não diz quantos dias, diz muitos dias. E conforme a palavra do Senhor se cumpriu. A história dessa viúva é tão interessante que Jesus faz menção no Evangelho de Lucas de que havia muitas viúvas naquela época. Mas a viúva de Sarepta foi enviada um profeta, o profeta Elias, louvado seja o nome do Senhor, para que houvesse um milagre sobre aquela vida sem esperança. Aí você pode dizer: irmã Merci, então as provas acabaram, houve a multiplicação, Deus chegou, profeta usado por Deus, ficou na casa daquela viúva durante muitos dias. Não. Surgiu outra tempestade. A
adversidade voltou a bater naquela porta. Mas há uma diferença de você passar por dificuldades, lutas, angústias sem Deus, do que quando a presença de Deus é um fato real. O único filho daquela mulher veio a falecer. E ela clama, angustiada, ao homem de Deus. E a Bíblia diz, no versículo 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Muitas vezes, acabamos de receber uma bênção, ficamos felizes, proclamando as maravilhas do Senhor. Mas logo depois aparece uma prova. E é aí que devemos entender que a aprendizagem ela é contínua na vida daqueles que servem ao Senhor. Eu quero lhe dizer testificar de um milagre parecido com o que aquela viúva vivenciou com a morte do seu filho. Meu pai tinha um problema cardíaco, era desenganado pelos médicos. E eu dizia para Deus, Senhor, segundo os médicos, ele pode falecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Não deixa que meu pai morra no meio da rua, nas calçadas. Eu te peço, Senhor, não permita que isto venha acontecer com meu pai. E o Senhor ouviu a minha oração. Certo dia, por volta de 11h30 da manhã, meu pai chega da rua a tempo de segurar na grade do terraço e ali tombar sem vida. E eu já tinha testemunha, já vinha tido experiência, já havia constatado pessoas voltarem à vida. Então, tomamos as providências de socorrer. Mas ele não respirava, as pupilas estavam dilatadas, roxo. Foi feito os procedimentos de primeiros socorros e nada. Fomos até o hospital
mais ou menos 30 minutos de carro, e ali eu estava de pé na parte de trás do carro. Ele era um homem alto, quase 2 metros de altura, totalmente sem vida. E eu comecei a falar línguas estranhas. Desceu um poder tão grande que superou o meu desespero. E o motorista e o vizinho que estavam à frente me mandavam ter calma. Pensavam que eu estava, quem sabe, perdendo o juízo. Mas eu falava em línguas estranhas e lembrava da ressurreição de Lázaro. E uma voz bradou naquele carro e disse: se creres, verás a glória de Deus. Quando chegamos ao hospital, prestaram os primeiros socorros a meu pai. E aquelas pessoas que o atenderam disseram: não, esse homem ficou sem respirar mais de 30 minutos. Ele teve parada cardíaca? Não é possível. E quem saiu para receber os primeiros socorros era eu, que não parava de tremer, de chorar. Estava num estado de nervo que ainda não conseguia compreender que meu pai estava vivo. Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Medita nessa palavra que foi lida. E você vai entender que para tudo Deus tem um propósito. E mais ainda, Ele está no controle da situação. E Ele vai mudar. E Ele vai fazer milagres. O morto vai reviver. Haverá multiplicação. A farinha e o azeite vão ser multiplicados. Para que tu entendas que a esperança não acabou. Muitos anos de vida ainda terás na terra para fazer a vontade de Deus. E te prepares, porque tu vais fazer em nome dele coisas grandiosas, porque o funil de hoje estará te preparando para a largueza da glória de Deus por meio da tua vida. Recebe a palavra, aviva a tua fé e que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou profetizar. E o deserto que já seca em água vai estornar. A farinha da panela vai multiplicar. O azeite da botija vai sobrar. Eu vou profetizar.
árvore que foi cortada ficou a raiz. Deus, ao cheiro das águas, fez ela crescer. A casa que está caída vai ser levantada. Quando eu profetizar, vai acontecer. Vai acontecer. Deus vai permitir. O plano que está traçado do papel vai sair. Quem tentar ficar na frente vai ser derrotado. Não há quem possa impedir quando Deus quer agir. Não há quem possa impedir quando Deus quer agir. Não há quem possa impedir quando Deus quer agir.